Galera, tá chegando o grande dia da final da Libertadores, Boca Juniors e Fluminense. A cidade do Rio de Janeiro já tá tendo muitas polêmicas, muitas confusões antes mesmo de iniciar o jogo. O jogo que tem data para esse sábado, né? 5 da tarde, ainda tem uma coisa, galera. A CBF, Conmebol, AFA estão estudando aí uma maneira de não ter torcida na final da Libertadores. Isso mesmo, galera, pode acontecer de não ter torcida devido a essas confusões todas entre os argentinos, entre os torcida do Fluminense, né, aqui no Brasil, né, a Conmebol tá cogitando não ter torcida para evitar uma coisa muito pior. Porque antes do jogo já tá acontecendo isso, vocês imaginam, galera, no jogo, depois do jogo, como que vai ser? A situação tá muito delicada, galera. Ninguém sabe o que vai acontecer nessa final, não, hein? Na minha opinião, eu acho que foi um erro, hein? Poderia ter trocado a sede aí do jogo, né? Um local, né, que pudesse dar um pouco mais de segurança para os torcedores, que aqui no Brasil, infelizmente, não vai ter isso, a bagunça vai correr solta, né? E deixa aí, galera, nos comentários quem vocês acham que vai ficar com o título da Libertadores. Será que é a equipe do Fluminense? Será que é o Boca Juniors? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Vamos acompanhar a imprensa esportiva dando a opinião dela, falando tudo sobre esse jogo, né? Lembrando, é jogo único, galera, e vou deixar o link na descrição também. Cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Agora Maracanã, direto para os vestiários. Roberta Barroso. Tudo bem, Tseng? Muito bom dia para você, para todos os amigos e amigas do 360, também para o fã de esporte. Hoje eu estou em um lugar privilegiado, no vestiário do Fluminense, aqui no palco da decisão no Maracanã. E claro que eu vou levar vocês para dar uma voltinha por aqui para conhecer cada detalhe do vestiário do Fluminense. É aqui que o técnico Fernando Diniz vai fazer a preleção com os jogadores e, claro, mandar aquela energia positiva para o Flu, que vai em busca do título inédito da competição. E claro que já mostro para vocês também o uniforme do Fluminense, vai com a linha tradicional, a camisa tricolor, tem aqui todos os detalhes, olha, Rio de Janeiro, final 2023, Boca Juniors, Fluminense, 4 de novembro de 2023, que é o famoso amanhã. E aqui, essa camisa é de Germancano, artilheiro da Conmebol Libertadores, com 12 gols na competição. Olha só os detalhes, tem a foto do Cano, tem ali também a assinatura do Germancano. Será que vai ter L duplo neste sábado aqui no Maraca? Tseng, a gente também conheceu o vestiário do Boca Juniors e claro que eu vou levar vocês também para esse passeio. Tá aí a camisa do Boca Juniors, também a camisa tradicional na cor azul, e é aí que o Almiron vai passar todos os detalhes para os jogadores, o Boca que vai em busca do 7º título da Libertadores. É isso, Tseng, momento muito especial e legal demais levar vocês, o fã de esporte, para esse passeio. Tchau, tchau. Valeu, Roberta. Por que o Cano usa 14? Camisa 14, o Cano... Estão no estúdio, né? Capitão do time do Fluminense, vice-campeão da Libertadores em 2008. 15 anos depois, na condição de ex-jogador, atualmente pai de atleta. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Verdade, Eugênio jogou no Boca. Logo depois que sai do Fluminense, ele vai jogar no Boca. Ele também vai falar sobre isso. Grande Luiz Alberto, grande capitão. Satisfação enorme rever o amigo depois de tanto tempo. A gente correu esse continente cobrindo o Fluminense, acompanhando o Fluminense de perto na Libertadores de 2008. É uma satisfação enorme trazer você aqui no nosso estúdio panorâmico, nesse esquenta da super decisão Fluminense e Boca de amanhã. Começar falando do jogo logo, Luiz. Acompanhando as duas equipes, acompanhando o campeonato, vendo os requisitos que o Fluminense tem para essa decisão, vendo o estilo de jogo do Boca. Que tipo de partida você imagina para amanhã? Satisfação, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. É um prazer estar participando do programa F360. Então, eu espero uma partida muito disputada, né? São duas grandes equipes, né? Acho que essas equipes aí não chegaram na final à toa. Elas têm sua qualidade, né?
E é óbvio que todos esperam uma grande partida e espero que essas duas equipes possam jogar o futebol que a gente espera, possa fazer aquilo que todo mundo quer, né? Que é um belo futebol. Analisando as possibilidades do time do Fluminense para amanhã, se você estivesse na vaga do Diniz ali, na posição do Diniz, ia de Lima, ia de John Kennedy, ia de Martinelli, quem iria compor essa equipe, hein, Luiz? Então, é uma situação complicada, né? São bons jogadores, né? E eu acho que o Diniz já tem a equipe em mente, né? Ele sabe com os jogadores que vai entrar nessa partida. Ele sabe que a partida vai ser uma partida muito disputada, muito difícil, e ele vai escolher. Eu acho que o John Kennedy é um jogador muito interessante, tá? Eu gosto muito desse jogador. Eu observei alguns jogos do Fluminense na Libertadores. Eu vi o jogo contra o Olímpia lá no Paraguai e gostei muito dele. É um menino que é aguerrido, um menino disputa bastante as jogadas, né? E eu gosto bastante. Bom, hoje, aliás, amanhã, né? Hoje, no caso de hoje em dia, a final é Fluminense e Boca Juniors. 15 anos atrás, a final foi Fluminense e LDU. Em comum, o estádio, né? Maracanã. Que não é mais o mesmo Maracanã também, mas é uma outra discussão. E é incomum o fato de que aquele teu time de 2008 entrou em campo perdendo por 3 gols de diferença, porque tomou de 5-2 no jogo de ida em Quito. Precisou reagir, reagiu, levou a prorrogação e perdeu nos pênaltis. Dá para dizer que o cenário desse ano, dessa galera que está jogando agora, é um cenário mais propenso ao título do que era aquele que vocês tiveram em 2008? Aquele ano de 2008 a gente encontrou muita dificuldade, né? Primeiro, a questão da altitude, né? É muito difícil você jogar lá no Equador. O time do LDU era uma belíssima equipe, né? E a gente teve muita dificuldade lá, né? E é um cenário também totalmente diferente, porque ali era 2 partidas, né? Foram 2 jogos. O jogo lá em Quito e o jogo de volta aqui no Maracanã, né? Hoje não. Hoje é um cenário totalmente diferente, né? Que é uma partida só, partida única, né? Então isso daí eu acho que ajuda bastante, é muito mais fácil, né? E em 2008, a primeira partida lá, a gente sofreu porque na competição toda, na Libertadores todinha, a gente não tinha tomado gols de cabeça. E justamente na final, essa partida lá contra a LDU, a gente acabou tomando 3 gols de cabeça de bola parada, né? Então, eu acho que esse jogo de amanhã é uma partida totalmente diferente, uma partida boa, e eu acredito muito que o Fluminense vai fazer uma boa partida. Já vou passar para o Alex Tseng, para o Eugênio, para o Donk, para o Celso, os companheiros que estão no estúdio, mas eu queria te fazer mais uma pergunta ainda em relação a essa comparação, né? O sentimento no Maracanã aquele dia, Luiz Alberto, foi um sentimento de tristeza, de injustiça. O Fluminense foi o time de melhor campanha na fase classificatória. Havia vários jogadores vivendo o auge. Você viveu uma fase impressionante jogando pelo Fluminense. Você é da base campeã da Copa do Brasil no ano anterior, em 2007. Foram 153 jogos e 10 gols pelo Fluminense. Criou uma identidade com o clube. E aí, muita gente pensou, o Fluminense nunca mais vai ter uma oportunidade como essa no Maracanã. Quis o destino que 15 anos depois essa oportunidade acontecesse. Olhando para trás, pensando em todo o planejamento, pensando em tudo, não só no jogo de ida lá em Quito contra a LDU, qual foi a principal falha daquele teu time, daquele time do Fluminense, para não conquistar o título, não pegar aquele caneco? Isso tudo aí que você falou, acho que foi importante, né? Se você analisar a nossa campanha em 2008, na fase de grupos, foi uma campanha belíssima, né? A gente fez uma competição muito, muito interessante, né? E aí você vai para o mata-mata, você não sendo favorito, porque ninguém acreditava no Fluminense. Ninguém esperava aquela ótima campanha que o Fluminense teve em 2008, né? E aí a gente já pega o Atlético Nacional nas oitavas, o primeiro jogo lá. E aí a gente faz aquela belíssima partida, a gente consegue um bom resultado lá de 2-1, né? E o jogo de volta aqui no Maracanã, nós vencemos por 1-0. E aí você vai para as quartas, você tem o São Paulo. E o Fluminense também, novamente, não era favorito, né? Acho que todos acreditavam na passagem de São Paulo, que o São Paulo ia vencer a gente. E a gente, mais uma vez, surpreendeu, né?
que o primeiro jogo a gente perdeu, se eu não me engano, a gente perdeu de 1-0 no Morumbi, e aqui a gente fez 3-1. E tinha que fazer 3-1 porque tinha o critério. Isso, e o São Paulo saiu na frente, né? Sim. E com aquele belíssimo gol do Washington no finalzinho ali da partida, né? E aí você vai para a semifinal, você tem o Boca Júnior. A sorte é que não foi na Bomboneira. Não foi na Bomboneira, foi no estádio do Racing. Foi em Avejaneda. E aí você tem o Boca. Aí que as pessoas não vão acreditar mesmo, não estavam acreditando mesmo no Fluminense. Ninguém acreditava no Fluminense. Né? Que o Fluminense iria passar pelo Boca, que o Fluminense ia para a final. Mas assim, a gente tinha uma confiança tão grande, aquele grupo ali era um grupo tão forte, o grupo sabia que queria, que a gente viajou para a Argentina tranquilo, mesmo o jogo sendo no estádio do Racing. Estava todo mundo ali tranquilo e todo mundo motivado para aquela partida ali. Porque há muitos anos uma equipe brasileira, anos e muitos, né, como uma equipe brasileira não eliminava o Boca na Libertadores, né? E aí a gente faz aquele ótimo jogo lá, que o jogo foi 2-2, e o jogo de volta, meu amigo, foi aquela maravilha, né? 3-1 no Maracanã, um belíssimo jogo, nós fizemos. E assim, pra gente, pro nosso grupo, aquilo ali não foi surpresa, mas para muitas pessoas sim, para as pessoas de fora foi surpresa. A gente sabia do que a gente era capaz, né? Então assim, foi uma campanha muito boa do Fluminense aquele ano e uma pena a gente não ter conquistado o título. Foi fatalidade, né? Então, não tem uma causa. Não foi fatalidade. Na verdade, tiraram o título da gente, né? Hector Baldassi. Tiraram o título da gente, porque se você for analisar, depois do jogo das oitavas contra o Atlético Nacional, e você pega São Paulo e Boca, a gente sempre atrás e a gente jogando pelo regulamento aqui no Maracanã, né? E aí você vai para uma final e justamente na final o regulamento muda. A competição muda o regulamento. Mas já estava avisado antes que mudaria. Mas aí é uma situação complicada, né? porque se você pegar e analisar o resultado da final, se fosse o mesmo regulamento da semifinal, o Fluminense era campeão. Verdade. Alex Tseng, Eugênio Leal, Celso Zelt, André Donk, companheiros no estúdio, capitão Luiz Alberto, à vossa disposição. Obrigado, antes de mais nada, para o Luiz Alberto, pela gentileza nesse sábado de manhã com a gente aí no Morro da Urca. Vamos girar os nossos comentaristas para entrar nesse papo também. Eugênio. Primeiro, mandar um abraço forte para o Luiz Alberto, né? Assim como o Rafael, a gente viveu aquela época que os repórteres de rádio podiam fazer entrevistas ali na beira do campo, e o Luiz Alberto sempre era uma boa entrevista, seja na saída do intervalo, no final do jogo, sempre observando o jogo com muita clareza e se expressando com muita facilidade. Então fizemos, né, Rafael, muitas entrevistas com o Luiz Alberto à saída do campo. E eu queria perguntar para ele, que jogou também... Na roubada, Eugênio, desculpa te interromper, na roubada, quando perdi o jogo, vai no Luiz que ele fala. Vai no Luiz que ele não vai se esquivar. Ele não vai correr pro fechado. Ele vai dar entrevista. Acontece com alguns jogadores hoje em dia. Por exemplo, o Flamengo tem o Everton Ribeiro, que quando perde, só ele fala. E quando o Fluminense perdia, aquele time perdia pouco, era o Luiz que tinha que encarar os microfones. A gente tinha acesso, né? Hoje em dia o acesso é muito difícil. Bons tempos do rádio, né? Bons tempos. E o Luiz Alberto jogou no Boca e conhece bem bastidores. O Riquelme hoje é o presidente do futebol do Boca e ele sabe muito bem como é que é essa mentalidade. E essa é a grande questão, o Luiz Alberto, que eu queria te perguntar. Conhecendo bastidores do Boca, mentalidade do Boca, forma de encarar o jogo, deixando de lado a parte técnica e tática, parte mental. O que o Fluminense tem que ter em mente para essa decisão hoje, para se impor não só na bola, mas também no psicológico, que para mim é fundamental nesse jogo. Um abraço. Um abraço. Assim, algumas declarações que eu venho acompanhando de alguns jogadores do Boca, pelo favoritismo, eles estão bastante confiantes. E assim, se você for pegar e analisar a camisa, eu acho que o Boca é muito forte em questão de Libertadores. É muito forte e jogos decisivos, assim, eles gostam, né? Então, assim, eles vão vir aqui para essa final, eles vão dar a vida. Você pode ter certeza disso. Eles se reúnem, eles conversam, eles falam que tem que apertar, que o jogador brasileiro não gosta muito da marcação forte. Com certeza, eles vão fazer isso. E aí o Fluminense tem que ser inteligente para poder superar isso daí, né? Então, assim, o Fluminense tem que ficar atento que não vai ser um jogo fácil.
Vai ser um começo muito, muito forte. O Boca vai impor um ritmo muito forte no início da partida e o Fluminense tem que ser inteligente. Celso Zalti. Bom dia, Luiz Alberto. Eu queria aproveitar a sua expertise de zagueiro para você fazer uma análise do atual sistema defensivo tricolor e aquela questão da permissividade pelo lado esquerdo. Como é que você encara o atual momento da defesa do Fluminense e como parar essas eventuais escapadas do Boca Juniors que, pelo jeito, vão acontecer? Eu gosto bastante do Nino, né? E do Felipe Melo, né? Apesar do Felipe Melo não ter jogado a carreira dele de zagueiro, né? Ele sempre foi volante. E aí agora ele passou a jogar de zagueiro. E eu vi algumas partidas, eu gostei bastante, né? Ele tem um porte muito bom também, ele é forte, ele sabe sair jogando. Ele tem muita qualidade, né? E o Nino também é muito bom jogador. Assim, eu vejo a parte defensiva hoje do Fluminense é muito boa, muito bem organizada, muito bem montada, muito bem treinada. É óbvio que em algumas partidas você pega aí atacantes de muita qualidade, isso daí acaba te dificultando, você não vai impedir que os atacantes não façam gol em todas as partidas, todos os minutos, isso daí é complicado. Assim, eu vejo uma defesa muito bem montada, muito organizada. Eu acho que vai ser um fator também e um ponto importante para essa final contra o Boca, né? O time do Boca tem jogadores ali de beirada, jogadores velozes, jogadores que dão bastante trabalho, mas eu vejo a zaga do Fluminense com potencial e com totais condições para fazer uma bela partida. André Dom, que fecha a conversa. Luiz, prazer falar com você. São inegáveis as relações, né, com o seu time de 15 anos atrás. Até em cima disso eu queria te perguntar qual semelhança e qual diferença você enxerga do time atual do Fluminense com o seu, que foi o primeiro a levar o Fluminense a uma final de Libertadores. Grande abraço. Um abraço. Já vou começar pela forma que o Diniz gosta de jogar, né? Vamos começar aí pelo goleiro, pelo Fábio. Acho que o Fábio, nessa situação, ele é muito exigido, né? Então hoje o goleiro tem que participar dos jogos, tem que usar os pés. E naquela equipe de 2008, dificilmente a gente usava o Fernando Henrique, né? Eu acho que a nossa transição era muito mais ali dos zagueiros, dos volantes, para os meias, para a bola chegar até o nosso atacante, que na época era o Washington, né? Então, assim, essa é uma grande diferença. E hoje, assim, a equipe adversária, ela pressiona o Fluminense ela tem aquela frieza, o Fluminense é muito bem treinado, né? Para ter aquela paciência de rodar no Fábio, rodar nos laterais, rodar nos zagueiros, até os próprios meias ali, às vezes você vê o próprio Ganso ali na entrada da área ali, pegando bola do Fábio para poder armar o jogo, né? Então isso daí são coisas muito bem treinadas pelo Diniz, né? O Diniz é um grande treinador, ele sabe como usar esse esquema. Então eu acho que uma dessas diferenças desse time hoje de 2023 para o time de 2008 é essa questão de você usar muito goleiro, você usar muito Fábio, que, na minha opinião, aprendeu muito, cresceu muito com o Diniz. O Fábio, na época do Cruzeiro, eu não vi o Fábio trabalhar com os pés, né? Então hoje o Fábio usa muito os pés, né? O zagueiro usa muito o Fábio. Então eu acho que esse daí é um dos diferencial do nosso time, né? E hoje você tem também os jogadores de beirada, né? Que ajuda bastante também. E naquele time de 2008 a gente não tinha, né? A gente tinha o Washington e o Cícero. Então eu acho que hoje facilita. Mas assim, são duas grandes equipes, né? Tanto a de 2008 quanto essa de 2003 são duas grandes equipes que eu espero que agora essa de 2023 conquista a Libertadores. Infelizmente a gente não conquistou em 2008, que era o nosso objetivo, mas eu torço para que a de 2023 consiga. 10h38. Galera, isso aí que eu concordo também, né? Que a equipe do Fluminense tem grande chance. Esse ano é chance de ouro do Fluminense, na minha opinião. O Fluminense só foi chegando, né?
apesar, assim, se você olhar, pegar o recorte do início do Fluminense na temporada, foi início avassalador. Venceu o Flamengo na final do Cariocão lá, vencendo aquele segundo jogo por 4-1, perdeu o primeiro jogo 2-0, o segundo jogo simplesmente o Fluminense avassalador 4-1, iniciou muito bem o Campeonato Brasileiro, todo mundo sabia que o Fluminense era uma equipe muito forte, que iria brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, mas acabou que o Fluminense acabou dando foco, Copa do Brasil, Libertadores, e o Campeonato Brasileiro foi ficando um pouquinho em segundo plano. Mas a Libertadores era o foco do Fluminense, o Fluminense foi chegando e conseguiu estar na final. Daí é jogo único, e eu acredito que o Fluminense vem muito forte para enfrentar a equipe do Boca Juniors e o Fernando Diniz, né, ele é um técnico que ele conhece bem a equipe dele, né? Ele sabe o que ele precisa fazer, é óbvio, né? Ele se ele soubesse vai ganhar, né? Não sabe, mas sendo que ele vai montar o melhor que ele puder. Pode apostar que ele vai botar o que ele tiver de melhor em campo, quem ele achar tá apto ali para poder ajudar a equipe pelo menos no início da partida. Assim, na minha opinião, o Kennedy ele tem que ser no segundo tempo, porque é um jogador jovem, jogador de explosão. Então ele pode pegar a equipe do Boca Juniors um pouco cansada no segundo tempo, até se acontecer no caso de uma prorrogação. É um jogador importante. Então eu acho que o Fernando Diniz vai guardar o Kennedy para o segundo tempo, porque ele sabe que o Kennedy no segundo tempo é um jogador que chega muito bem. Assim foi contra o Internacional também, um jogador muito forte, né? Fez o gol lá da classificação. Então é isso aí, o Fluminense só tem que ter calma, é um jogo só, né? E não adianta se precipitar, querer já chegar e fazer 1, 2 gols, porque não dá certo, porque um erro pode ser fatal, um erro você pode levar gol, entendeu? E isso não pode acontecer, porque tudo que o Boca Juniors quer é um erro para poder fazer um gol se segurar, porque eles são especialistas nisso, segurar jogo, se seguram, fica lá fazendo aquela jogadinha deles, bola para um lado, bola para o outro e vai levando até o final do jogo. Todo mundo sabe como é que é essa equipe. Eles vão tentar levar para os pênaltis. Não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta querer falar que o Boca Juniors veio para poder vencer por 2, 3. Não veio. Não veio. É o Boca Juniors de outros anos que fazia isso. Esse Boca Juniors é outro momento diferente. Então não adianta esperar que o Boca Juniors vai vir para querer vencer o Fluminense por 2 gols, 3 gols, não. No mínimo é jogar por uma bola. No mínimo, porque eles sabem que a equipe do Fluminense é uma equipe muito forte. Então o Boca Juniors vai vir desse jeito, vai vir retrancado. E o Fernando Diniz tem que saber bem ali explorar a parte ofensiva. Não adianta botar o time todo à frente e atrás, falhar. Não adianta ter aquela saída de bola doida lá e errar. Entendeu? O André, eu tô percebendo também, o André, na minha opinião, é um excelente jogador, mas tem que ter um pouco mais de prudência na parte defensiva. Tem bola que ele pega de costa pro gol e tenta driblar. Ali não é hora de fazer isso. Porque um erro desse pode ocasionar em gol. Então eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, né? E o Fluminense deve estar muito bem defensivamente, né? O Diniz, ele tem uma equipe defensivamente muito boa, muito sólida, né? O Felipe Melo, se tiver com a cabeça no lugar, é um cara que, pô, não passa nada. É um cara muito bom, entendeu? Então é só ter calma que, na minha opinião, o título tá muito próximo pro Fluminense, galera. É isso aí, essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês também, que é muito importante aqui para o nosso canal.